Mário Sérgio, tudo bom? Sempre, e não desistirei. Aliás, como disse o Woody Allen lá em Cannes, você lembra? A morte, sou contra. Tá certo. Mário, e também tem outra ótima dele, que ele disse assim, eu me separei porque a minha mulher era muito infantil. Sempre que eu estava na banheira, ela entrava e afundava todos os meus barquinhos. O livro chama-se O que a Vida Me Ensinou, editora Saraiva, Mário Sérgio Cortella. Você é filósofo, mestre, doutor em educação, professor titular do Departamento de Educação da PUC. PUC, 34 anos dando aula lá. Logo diria que você é um filósofo católico. Eu sou professor de uma universidade católica, que não tem só professores católicos. Não, mas você eu sou católico de formação. Minha origem é católica. Mas a PUC São Paulo tem professores de várias religiões e alguns que não têm. Agora, eu sim, tenho formação católica. Porque você também é responsável pelo Departamento de Teologia. Eu, durante 32 anos, atuei no Departamento de Teologia na área de Ciências da Religião. O impacto da religião na sociedade, nas culturas. Agora, ciência da religião não é uma coisa meio paradoxal? Não, mas essas são ciências da religião, no sentido de serem ciências que estudam a religião. A psicologia da religião, a antropologia da religião, a sociologia da religião, e há uma área específica, que não é a teologia, que estuda o fenômeno religioso. Por que isso? Porque teologia supõe fé. Ou seja, ninguém pode ser teólogo se ele não tem uma crença. Isso significa que ele precisa trabalhar essa ideia. Agora, nas ciências da religião, não necessariamente se lida com o componente da fé. Tanto que a PUC de São Paulo tem um departamento de teologia e outro de ciências da religião. Agora, eu queria saber o seguinte, Mário. Teologia, para mim, já é um termo que eu acho estranho, porque sendo uma coisa que parte de uma premissa de fé, de ser uma pessoa de fé, um homem de fé, uma mulher de fé, como é que pode se criar uma teologia, quer dizer, uma lógica divina, vamos dizer? Muito mais a ideia de teologia no sentido grego do termo, de logos, de estudo, e não de ciência. Entendi. Você sabe que ciência em grego é episteme. Então não é uma episteme... Não é epistemologia. Exatamente. Agora, a teologia, ela é o estudo da religião em geral. Claro que no Ocidente, a palavra teologia marca para a ideia de uma divindade. Mas você tem teologia no mundo que é politeísta, como, por exemplo, o mundo hinduísta. O budismo tem a sua teologia. O cristianismo nasce sem uma teologia. Ele é uma religião de prática de Jesus e seus discípulos. E depois Paulo, que dá nome ao estado e à cidade que estamos, vai construir uma concepção teórica sobre aquela religião. Não se confunda religião com religiosidade. Não, por exemplo, tem gente que tem religiosidade, mas não tem religião. Quando você chama alguém de um homem religioso, não necessariamente ele pratica uma religião específica. Por isso é possível, sim, Jô, teologia como um estudo de Deus, sem necessariamente se falar em ciência. Tanto que a teologia não chama a si mesma de ciência. A teologia, de maneira geral, chama a si mesma de saber, de conhecimento, porque a ciência, Deus é improvável, não é que ele é impossível. Ele é improvável, no sentido que você não pode provar, fazer um experimento, pedir para que ele ilumine. E repetir aquele... Exatamente. Inclusive a gente brinca, às vezes, na minha área, em ciência da religião, que quando você está falando com Deus, você está na área de teologia. Quando você acha que ele responde diretamente, é psiquiatria. Porque o número de vezes que ele apareceu para falar direto saiu um pouco, assim, do esquema, não é uma coisa tão banal, no cotidiano. Santa Teresa d'Ávila chegava a ter discussões... Teresa d'Ávila, ela foi uma espanhola, uma mulher inacreditável. Quem tem cada texto dela com uma eroticidade, não é com a pornografia, uma eroticidade inacreditável. Sim, Teresa d'Ávila e João da Cruz. São Juan de la Cruz. Isso. Teresa d'Ávila, inclusive, chegava a apresentar o que se chama de estigma, que ela marcava no corpo pela expressão de amor que ela dizia ter pela religião. Então é um texto muito bonito. Tem uma frase de Santa Teresa d'Ávila que diz... Ela estava lá, sei lá, numa situação muito complicada para atravessar um rio, o burro empacava, sei lá, e que ela começa a reclamar e ela escuta Deus que diz assim, Teresa, mas então você não sabe como eu trato os meus amigos? E ela responde, por isso é que você tem tão poucos. Realmente. Você vê que, além de tudo, era uma espanhola com humor, o que ajuda bastante. Agora, desculpa eu estar voltando... Imagina. Porque você é uma pessoa tão fascinante em qualquer assunto. Obrigado. Mas eu queria voltar um pouco ao negócio da teologia e de Paulo fundando
criando regras e leis para uma igreja que, na realidade, Jesus queria que fosse Pedro, né? Quer dizer, era muito mais... Eu acho que era uma igreja na cabeça deles, dos discípulos, e eu digo dos 12 que acompanhavam, era uma coisa muito mais liberal do que acabou ficando, não era não? Quer Olha dizer, que coisa interessante. Pedro era casado, quer dizer, não, tem uma série de coisas que foram imposições que não são da igreja de Pedro, são da igreja de Paulo, É que a igreja de Pedro e Paulo, elas se mesclaram, né? Tanto que ambos têm a morte comemorada no mesmo dia. Uma coisa que provavelmente você sabe, né, é que a igreja católica, ela tem o dia dos santos sempre no dia da morte do santo. Por exemplo, 13 de junho é Santo Antônio, que é o dia que ele morreu. Mas quando ele nasce, não se sabe se ele vai ser santo? Não, então se sabe. E a igreja acredita, exceto alguns. O único santo cujo dia, no dia do nascimento, é João Batista. Por isso que 24 de junho é o dia de João Batista, do nascimento dele. Enquanto que 29 de junho é o dia da morte de Pedro e Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o cristianismo nasce com uma religião de pobres. Isto é, os discípulos de Jesus eram pescadores, não tinham nem propriedade, não tinham nada que os levasse a poder ter algum recurso financeiro. Até Constantino, até o imperador. Sem dúvida, até 325, quando Constantino assume. Agora, Paulo convive com Pedro, mas Paulo era um judeu estudado, Paulo tinha escolaridade, para usar no termo de agora. A tal ponto que Paulo terá teologia, conhecia grego, falava grego, que naquela época era o idioma da diplomacia, do estudo, e Paulo, portanto, vai dar, a partir do ano 33, uma configuração ao cristianismo que será mais teórica em termos de concepção. O que pode levar a isso que você acabava de falar, que é o fato do cristianismo ter ficado um pouco constrangido, amarrado, isto é, cercado em algumas regras e normas. Mas não se faz uma igreja. Você pode até fazer religiosidade, mas não se faz uma igreja sem um corpo teórico, sem um livro, sem uma série de normas. E todas as cartas de Paulo, que são chamadas de epístolas, elas são de instrução, elas são pedagógicas. Por exemplo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, com o perdão da palavra, né, diz Paulo apóstolo, né, nessa segunda carta: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é uma regra ética. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. Tem coisa que eu não devo fazer. Pô, essa é uma instrução. A outra, de Paulo, em relação, por exemplo, à ideia de que um homem não pode, em nenhum momento, abandonar o estrangeiro, o órfão, o oprimido. Essa é uma outra ideia. A religião, eu de vez gosto de dizer isso, muita gente acha que a religião é coisa de gente tonta, e não é. Religião não é coisa de gente tonta, a religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e gente que não é. E tem gente que é tonta fazendo ciência, tem gente que é tonta escrevendo livro, tem gente que é tonta jogando futebol, tem gente até que é tonta dirigindo seleção de futebol. E gente até que é tonta... E gente que é tonta dirigindo a religião também. Claro, pode sem pegar dúvida. Um papa tontão. Sem dúvida, sem imaginar, esse impacto ele é muito forte. Por exemplo, a Igreja Católica teve até 1966 um Codex Librorum Prohibitorum, que era um código de livro proibido. Ele foi eliminado no dia 14 de junho de 1966. Até Teilhard de Chardin teve nesse Exatamente. índex, né? Não, Teilhard, Monteiro Lobato teve. Eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, e quando eu era criança, eu tinha que ler Monteiro Lobato meio escondido. Porque aquela história de reinações de narizinho, dava a impressão de uma coisa um pouco fora, reinações de narizinho, né, dava uma outra noção de narizinho e mais ainda de reinações. Né? Portanto, aquilo entrava no índex. Quer dizer que o Monteiro Lobato chegou a estar no... Sim, no índex Librorum. A suposição é que Monteiro Lobato era o que ele não era, que era comunista. Porque como Monteiro Lobato fez a campanha da defesa do petróleo, e toda pessoa que defendia a estatização, né, do processo de petróleo, ele era considerado comunista. Então, se ele é comunista, coisa que ele não era, então ele não pode ser lido pelos católicos praticantes. Agora, essa era a razão. Já vou entrar aqui o que a vida me ensinou, mas antes eu queria comentar contigo o seguinte: tem um livro maravilhoso de uma escritora chamada Mary Gordon, e que ela fica meio irritada porque chama ela de escritora católica. E ela fala, eu nunca ouvi dizer que o escritor é protestante ou o escritor é budista, mas quando é católico, é escritora católica, que se chama Lendo Jesus, Reading Jesus. Não sei se você ouviu falar.